Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos estudar a palavra de Deus sob o tema de maturidade cristã. A maturidade cristã é muito importante, talvez seja a maior causa das pessoas saírem das igrejas, perderem a sua fé, pessoas perderem as suas bênçãos, muitas vezes deixarem de ser curadas, deixar de conquistar todas as promessas de Deus por falta de maturidade. E este assunto, né, esse tema que é tão importante, está sendo feito e nos baseando no livro de Tiago. Mas só lembrando, né, nós começamos a semana passada a falar a respeito desse assunto e nós lembramos que Tiago era meio-irmão de Jesus. No começo, Tiago ele não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era Deus, que era o Messias. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece a ele, não é, e dá instruções para ele. E ele começa então a ligar todas as coisas e perceber que ele estava cego espiritualmente. A partir desse momento, Tiago se torna um homem muito sábio, né, e a ponto dele ser o chefe, né, da igreja de Jerusalém. Ele era o líder da igreja de Jerusalém. Tiago, ele, nesse livro, né, que na verdade era uma carta, né, que chama Epístola Universal de Tiago, não é? Ele trata de assuntos que, de uma certa forma, Jesus já tinha comentado. Então, ele faz um resumo de todos os assuntos que interessam a uma pessoa que quer crescer na fé, ou seja, que quer ser maduro na fé, né? Ter maturidade. Não é? Quando nós falamos em maturidade, isso não significa tempo de igreja, não é? Uma pessoa pode ficar na igreja 10, 20, 30 anos e não alcançar a maturidade, porque a maturidade ela é fruto do poder da palavra transformando a pessoa, transformando o modo dela pensar e agir. Tipo do que aconteceu com Tiago, não é? Quando ele finalmente reconhece, né? Ele se converte e acaba reconhecendo o erro dele, não é? De não crer em Jesus Cristo. E a partir desse momento ele começa a se dedicar totalmente à palavra e entrega a sua vida à pregação do Evangelho. Né? Na verdade, ele sacrifica a sua própria vida na pregação do Evangelho. Muito bem. A semana passada nós falamos de 3 assuntos que ele aborda, né, na carta dele e que são importantes para a pessoa que quer ter maturidade na fé, que quer continuar firme na fé, que quer ser inabalável. Né? A primeira, nós vimos isso, que ele fala que nas tribulações nós devemos nos alegrar, não é? E não, de uma certa forma, reclamar, murmurar. Ele fala também que nós podemos receber a sabedoria de Deus, não é? Em todas as circunstâncias da nossa vida para ter a direção e a sabedoria de Deus. Não é? Então ele ensina como receber isso. E ele também ensina, não é? Nós mostramos a semana passada, o cuidado com o falar. Pelo falar, nós sabemos se uma pessoa tem maturidade ou não, pelo modo de falar. Não é? E interessante é que em todos esses isso que nós falamos, em todas essas lições, vamos chamar assim, existe um paralelo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então isso torna esse livro extremamente importante, não é? Tiago, ele é considerado, né, o livro de provérbios, ou seja, o livro de sabedoria cristã, né, de maturidade cristã do Novo Testamento. É como se fosse um manual prático, né, de conduta cristã. E hoje nós vamos abordar um ponto importantíssimo. Talvez, quando se fala em maturidade, talvez a maior causa das pessoas saírem de igrejas, de perderem amizade, de perderem bênçãos, aquilo que eu tinha comentado no começo. Esse tópico aqui, ele vai trazer para nós uma luz no que diz respeito a como nós devemos olhar nosso semelhante. Amém? Então eu queria pedir para você, não é, abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago, né, no livro de Tiago é quase no final da Bíblia, né, no Novo Testamento, logicamente, no capítulo 2. Então, está escrito assim, ó, eu estou lendo Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele quer dizer com isso? Ele fala
que a fé, ela impede, não é, as pessoas de apontarem, de acusarem uns aos outros, de terem acepção, ou seja, de fazer diferença pela aparência. Você vai entender melhor na sequência. Olha só. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, presta atenção nisso que o Tiago vai falar, com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido ou vestimenta. 3. E atentardes para o que traz o vestido precioso, ele disser, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e dizeres, né, ou dizerdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. No versículo 4, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Hoje, a nossa meditação vai ser nessa importante palavra, acepção, ou seja, julgar as pessoas pela aparência, né? Julgar as pessoas pelo que os nossos olhos enxergam. No versículo 5 está escrito assim, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé, não é? E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, esse assunto, não é, ele faz parte daquilo que nós chamamos maturidade. Não é? E agora, eu vou mostrar para você, não é, como nós estamos fazendo um paralelo com o que Jesus fala, não é? Todas as ocasiões em que Jesus mostrou esse ensinamento que Tiago agora nos revela de forma prática. Mas antes, eu queria fazer um pequeno à parte e lembrar do nosso estudo de Apocalipse, não é? E até comentar que nós vamos ter um link com todas as aulas de Apocalipse, né? Com as 19 aulas de Apocalipse, né? Num link só, para você poder ver e passar para os seus amigos, né? Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade. Mas eu queria que você fosse lá em Apocalipse, no capítulo 12, não é? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Vamos ver a raiz do julgamento, do apontar de dedos. Está escrito assim, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos... Eu queria que você olhasse muito bem isso na sua Bíblia. O acusador dos nossos irmãos é sinônimo do diabo, não é? Então, olha só, porque o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, né? Então, aqui você vê que a procedência, né, do julgamento, do juízo, da acepção, sabe, a acepção, diferenciar as pessoas pelo que ela tem, pela aparência, isso vem de uma própria fonte maligna. E agora, vamos ver o que Jesus diz, né? Mateus, vamos lá no livro de Mateus, Novo Testamento, né? No capítulo 22, nós vamos ver Jesus ensinando, né? E aqui, olha só como que Jesus é retratado. Presta atenção. Mateus capítulo 22, no versículo 16. Está escrito assim. Enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus, e segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então, quem convivia com Jesus sabia que ele não olhava a aparência, não é? Um outro versículo também que eu queria que você fosse, é lá em João, capítulo 7. E aqui vai ser o próprio Senhor Jesus que vai falar, tá? Olha só, João capítulo 7, no versículo 24. Ele fala assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém? Então, o que Jesus ele ensina, não é que
Deus sempre dá uma oportunidade, Deus sempre vai dar uma chance para o pecador se arrepender. E por isso ele vai ao encontro. Olha só, e preste muita atenção. Deus, ele vai ao encontro do pecador para levar a salvação. Ele não se afasta, ele vai ao encontro. Ele tenta, através da palavra, através do poder e a unção do Espírito Santo, levar a salvação, convencer as pessoas para mudar de caminho. Isso eu vou mostrar para vocês agora, não é? Todos nós conhecemos Mateus, não é? Nós lemos o livro de Mateus e nós sabemos que ele é uma pessoa, um discípulo, né, amado por Deus, uma pessoa que, um evangelista, né, escreveu esse livro. Mas quem era Mateus? Né? Será que Jesus chamaria uma pessoa que era um coletor de impostos? Né? Então, vamos ver quem era Mateus. A vocação de Mateus. Eu estou lendo Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Disse-lhe, segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos, e eles eram odiados pelo povo judeu. O publicano, ele era considerado um traidor do povo de Deus, do povo judeu, porque ele trabalhava coletando impostos para o governo de Roma, para o Império Romano, não é? E aqui então fala assim, repetindo, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa. Então Deus ele ensina, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aqui Jesus ele justifica a escolha de Levi, né, que depois vai ser chamado Mateus, né, com base no quê? No chamado de Deus para tirar as pessoas do pecado, não é? Um outro coletor de imposto, também muito famoso, né? Existe até músicas, né? Hino, louvores, que citam ele, é o Zaqueu. O Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, né? Estou lendo Lucas capítulo 19, versículo 1, está escrito assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. Naquele tempo, os cobradores de impostos, como não existia controle, a corrupção comia solta. Então eles eram muito ricos, eles cobravam o que queriam. Eles entregavam para Roma o que eles achavam que devia e ficavam com o restante. Não é? E aí, Jesus, nós sabemos a história, né? E aí, logicamente, né, todos começaram a acusar Jesus, e por que ele tinha ido, né? Ele acaba indo na casa do Zaqueu, né? E aqui, olha o que acontece. É que eu estou lendo, então, Lucas capítulo 19, né, versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como disse, né, um cobrador de imposto, corrupto, desleal, né, aproveitador, ladrão, não é? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, alguém o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. No versículo 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, não dá para entender numa igreja quando chega uma pessoa, não importa o que ela faça, a aparência que ela tem, né, e nós ficarmos apontando o dedo. Na verdade, nós temos que dar a palavra e nós temos que tratar essa pessoa sem ter acepção. Né? O que quer dizer acepção? Não fazer diferença. Olhar com os olhos de Deus. Deus olha todos nós como pessoas merecedores da salvação que veio através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se sacrificou por todos nós, não é?
e principalmente aqueles que a sociedade considera perdidos, sabe? Aqueles que são pecadores, segundo a palavra de Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Jesus veio trazer essa reconciliação. Mas será que foi só esses? Não é? Um caso muito interessante acontece lá em João, no capítulo 8. Vamos ler o João capítulo 8. Né? Quando Jesus, ele vai, olha só, é um texto bem conhecido, né? E ele vai ter com uma mulher adúltera, né? E essa mulher adúltera, eu queria que você visse, né? Que ela foi pega em flagrante adultério, né? É uma história muito conhecida, eu não vou ler toda, né? Você pode ler em João, no capítulo 8, no versículo 1 em diante, né? Então eles tentam fazer com que Jesus a condene, né? No versículo 7 está escrito assim: e como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que palavra, não é? Que sabedoria, que palavra de justiça, de julgamento, não é? Que sentença. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Será que algum de nós pode julgar qualquer outro semelhante? Eu creio que não, não é? A Bíblia ensina isso, que nós não podemos. Não é? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O encontro com Jesus, quando as pessoas têm um encontro com Ele e recebem um amor, né, de Deus no coração, aos poucos a pessoa vai se transformando. No caso dessa mulher que foi pega em flagrante adultério, então, com certeza, ela nunca mais pensou sequer em fazer tal coisa. Por quê? Porque ela teve um encontro real com Jesus. Não é? Muito bem. E aí nós podemos falar de uma outra mulher, agora indo para Lucas. Uma mulher que tinha um problema. Ela era possessa do demônio, ela era endemoniada. Lucas capítulo 8, versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, preste muita atenção, algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, o que essas mulheres faziam? Né? O que elas faziam? Qual que era o papel delas? Por que a Bíblia cita elas? No versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, agora fala o que elas faziam, que o serviam com suas fazendas, ou seja, elas contribuíam com Jesus, elas traziam as suas ofertas para Jesus, ou seja, elas sustentavam a pregação do Evangelho. Através delas, elas forneciam os meios para que Jesus pregasse o Evangelho. Amém? Então, nós vamos fazendo assim já as considerações. Eu queria também te falar a respeito de uma mulher, não é, que ela, desta mulher vem a descendência, né, da descendência dela, vem o grande rei Davi, o maior rei de Israel, né? O segundo rei, né, ele veio, né, ele era o segundo rei, mas é considerado o maior rei de Israel, não é? De quem veio o rei Davi, né? De quem será que ele veio? De quem ele descendeu, não é? E se nós sabemos que Davi descende de uma pessoa, nós sabemos que Jesus Cristo, ele também veio da mesma linha de descendência de Davi. Então ele também é descendência. Será que é uma mulher de alta estirpe, de uma mulher com assim uma atitude ilibada? Será que é uma mulher com uma aparência, né, de pessoa honesta? Quem seria essa mulher? Não é? Vamos ver quem é essa mulher? Eu vou pedir para você ir lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver o que ela fazia. Será que ela era uma sacerdotisa? Será que ela era uma mulher assim dedicada a boas obras? O que será que essa mulher fazia para estar nessa descendência de Jesus, para ser merecedora, não é? Aqui, Hebreus,
no capítulo 11, eu queria que você prestasse atenção. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Está escrito assim: pela fé, Raabe, aí tem uma vírgula, a meretriz, ou seja, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz, acolhendo, né, ou escondendo, acolhendo em paz os espias que foram visitar, né? Nós sabemos isso, né, que quando são mandados espias para ver a terra, não é, que Deus tinha prometido, né? E quem que é essa mulher, então? Vamos ver essa Raabe, né? Onde ela está na Bíblia, né? Então eu queria que você fosse comigo lá em Mateus, quando vai falar a genealogia de Jesus Cristo, tá? Era uma prostituta. Amém? Mateus capítulo 1, não é? Versículo 5, está escrito assim: e Salmão gerou de Raabe, né? Em algumas versões está Racabe, mas o certo é Raabe, a Boaz, né? E a Boaz gerou Ruth, e a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. E aí vai indo, né? Aí no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Isso é muito forte, pessoal. Isso faz com que haja uma distinção muito clara entre quem é maduro, quem tem maturidade cristã e quem não tem. Não é? Quando uma pessoa entra na igreja, né, e aponta dedo para pastores, né, às vezes até os próprios pastores, ninguém escapa, para pastores, para líderes, para presbíteros, para diáconos, sabe, para famílias, para a pessoa que entrou, para a mulher que está sentada de uma forma indecente, para aquela outra que está abraçada com outra, para aquele outro que está abraçado com... Sabe, quando se faz isso, sabe, quando nós apontamos isso, nós impedimos Deus de usar a nossa vida para manifestar o seu poder, né? Você vê que Jesus, ele sempre foi ao encontro de pessoas com problema, e ele sempre dá a palavra, e ele sempre fala, vai e não peques mais, não é? Aí é o tempo de Deus, é o tempo que Deus trabalha. Para encerrar, não é? Eu espero que essa lição ela seja curta, mas esclarecedora, e que ela produza, né, frutos, né? Porque, como diz Tiago, né? Vamos ler uma coisinha antes, né, de Tiago, né, no livro de Tiago, para terminar. Quando Tiago fala assim, né? Eu estou lendo Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu nem ia ler isso, mas eu vou ler para ficar muito claro. E sede cumpridores da palavra, ou seja, e sede obedientes, e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos. Para encerrar mesmo, Tiago capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Né? Mas se fazeis acepção, olhar as pessoas pela aparência de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos, ou seja, questionados pela lei como transgressores. Somos tratados pela lei, né? 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, ele quis dizer o seguinte, todos nós temos pecados, não existe nenhuma pessoa perfeita, o único perfeito que veio é Jesus Cristo, e esse pôde morrer na cruz por cada um de nós. Eu espero que você tenha entendido que maturidade não é tempo de igreja, mas é a transformação que o tempo da igreja, que a leitura da palavra faz na nossa vida, a mudança de olhos, né? a certeza de que nós temos que seguir e ter a mesma visão que Jesus Cristo, que Tiago, não é, como seu meio-irmão, retrata muito bem. Nós vamos continuar trazendo lições de maturidade cristã. Eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
que aonde essa palavra chegar, meu Pai, que este ensinamento produza frutos e que haja o derramar do teu poder, que seja acompanhado da tua graça, misericórdia, que haja curas, libertações, restaurações, que haja, meu Pai, o refrigério em todos os lugares que essa mensagem chegar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até domingo, às 10 horas, no nosso culto virtual, não é? Os cultos presenciais ainda se encontram suspensos em Ribeirão Pires, mas nós nos encontramos no domingo, às 10 horas da manhã, no culto virtual. Boa noite, Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.